Então hoje nós vamos começar aqui a falar dos 3 aspectos da lei de Deus. Então página 62, ali o primeiro parágrafo, né? Havendo feito aliança com o Senhor, tá? Então qual é o elemento, né, essencial presente em todas essas eras? A aliança com Deus. Ora, quando você faz uma aliança, isso aí costuma vir seguido de um documento. Vou lhe dar um exemplo bem prático. Quem é casado aqui, quando você casou, Malaquias, com Eliane, você só trocou uma aliança com ela ou você assinou um papel? Assinou um papel lá, né? O cartório, tudo, etc, etc. Então, exato, isso é bem isso, né? E aí ela passou a ter o teu nome, né? Por quê? Porque isso também demonstra, né, a unidade dela contigo, né? Então a mesma coisa é com a nação de Israel. Deus faz uma aliança com eles, Deus entrega um documento que é a sua lei, né? Eles passam a carregar na terra o nome do Senhor como uma nação sacerdotal, lembram? Para divulgarem e proclamarem o reino de Deus às demais nações, né? E a partir do momento que eles passam a carregar o nome do Senhor, eles passam a estar em unidade no sentido de propriedade. Eles se tornam a propriedade exclusiva de Deus. Você lembra quando você ia no jardim de infância? Eu pelo menos me lembro muito bem, né? Página 62, que tudo tinha uma etiqueta com o meu nome escrito, os meus lápis, meu estojo, né? Talvez até hoje você tenha esse hábito de colocar o seu nome, né? Por quê? Por que a gente tem esse hábito? Porque nos ensinaram, tá, mas da onde que veio isso? Isso é uma questão cultural. Quando eu coloco nome em alguma coisa, quer dizer que aquela coisa é minha. Então quando Deus coloca o seu nome na nação de Israel, quer dizer que aquela nação, aquele povo é dele. Amém? Então a Eliane está pensando assim, nossa, então quer dizer que além de eu ser de Jesus, eu também sou do Malaquias, porque ele botou o nome dele em mim. Exatamente. Isso é bíblico, porque a própria Bíblia diz, né, que na relação de casamento nós não nos pertencemos mais um ao outro, né? Não pertencemos mais um ao outro, né? Então, fala, Malaquias. Oi? A graça de Jesus. Sim. Exatamente. Amém? Então, nós vamos agora começar a dar uma olhadinha mais de perto nesse documento aqui da aliança, tá? Bem-vindos Francisco e Patrícia, né? Ainda bem que tem Uber nessa cidade. Irmãos, isso aqui é vontade de ganhar livro, viu? Vamos ver, né? Vamos ver. O Malaquias veio, mas vamos ver como é que está a tua fé hoje, né, Patrícia? Então... Não, olha, se você ganhar do Malaquias, vai ser muito legal. Então, gente, vamos lá, lei moral, tá? Depois eu quero, por enquanto ainda estou com o data show ali, né, esgualepado, né, então... Malaquias tentou dar uma de técnico, mas não fluiu, pelo que eu estou vendo, então eu vou ter que mandar mesmo para fora, mas enfim. Mas depois vocês olhem quando eu colocar no Telegram os slides, que nesse slide aqui tem uma tabela que eu coloquei muito interessante, tá? Da lei civil, cerimonial e moral, né? E a validade da lei nesses 3 aspectos.
tá? A validade histórica, didática, reveladora e normativa. Então depois, quando eu colocar lá, é um slide colorido, vocês abram no Telegram e deem uma olhada aqui. Então, lei moral ocorre aonde, né? Aí, ó, isso é outra coisa, viu, Carol? A lei de Deus, tá, tudo bem, a lei é de Deus. O que é a lei? O documento da aliança de Deus com o seu povo. Que povo? Primeiramente Israel, mas também hoje nós, a igreja. Por que é importante salientar isso? Para cortar essas conversas fiadas de que a lei não tem nada a ver com a graça ou com a igreja. E nós vamos ver que em alguns aspectos que são mais do que menos, ela tem sim tudo a ver. Por isso que a gente divide a lei em três grandes grupos, né? O moral, o civil e o cerimonial. Lembrando que lei não é os 10 mandamentos, viu, Cristina? 10 mandamentos é a base. Mas o que é lei? Lei é tudo que está narrado ali do Levítico, né, até lá o Deuteronômio. Por que eu não coloquei Gênesis? Porque Gênesis é um livro mais narrativo e tal, então ali não vai trazer nada da lei, né? Mas o Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, do Êxodo ao Deuteronômio, ali nós vamos ter a lei, tá? Então, a lei moral aparece aonde, Eliane? Especialmente nos 10 mandamentos. Então, ali entre parênteses eu coloquei, né, os trechos bíblicos que trazem os 10 mandamentos, tá? Estes, por sua vez, têm duas categorias. Então nós temos 10 mandamentos em duas categorias. A primeira categoria vai falar do relacionamento do homem para com Deus. Então vamos olhar ali Êxodo capítulo 20, né? Verso 2 ao verso 11, gente. Êxodo capítulo 20, verso 2 ao 11. Dá uma olhada ali na sua Bíblia. É os 10 mandamentos, tá? Êxodo 20, do 2 ao 11. Deixa eu ir? Diz assim: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Quer dizer, eu sou exclusivo, né? 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. 5. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. 6. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 9. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Esse teu estrangeiro aqui é o escravo, tá? 11. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Porquanto abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. O que nós temos aqui? Esses primeiros mandamentos, eles são o relacionamento do homem com Deus, né? Então Deus é exclusivo, não vai fazer imagem, vai guardar um período de descanso para uma comunhão
A ideia do descanso é isso, né? Uma comunhão maior com Deus, né? Você vai receber ali a paz, o poder e o descanso de Deus para a tua vida, para a tua família nesse período, etc, etc. Agora, do 12 ao 17, ele vai mudar. Ele vai começar a falar do relacionamento do homem com o próximo, com o homem. Então Deus legisla em duas direções, né? A lei moral, ela é para cima, relacionamento com Deus, e para baixo, relacionamento com o nosso próximo, com os que estão à nossa volta. Veja que é curioso, porque isso nos denota que Deus está muito interessado também na maneira como nós convivemos uns com os outros. Amém? Então aquele papinho que só existe aqui na minha igreja, né? Ninguém tem nada com a minha vida, porque o meu negócio é com Deus. Isso é heresia, porque o teu negócio, se você realmente é crente de verdade, né, e o meu também, não é só com Deus, é com o meu próximo também, que eu tenho que conviver, que eu tenho que aguentar. Nem sempre é fácil, né? Mas, né? Que eu tenho que me edificar com ele, com ela, que eu tenho que interagir. Tá? A igreja sempre funciona no coletivo, né? O conceito de corpo, né? Conceito de corpo. Então, se eu quero ser um organismo unicelular, eu que vire uma ameba, então. Né? Se eu quero estar no corpo, eu sou apenas um membro, um órgão do corpo, que não vive sem conviver com os outros. Você está me olhando com essa cara, pensando naqueles irmãozinhos que são difíceis, né? Pois é, mas Jesus ama os irmãozinhos difíceis também. Não é fácil conviver com eles, Cristina, mas se realmente somos crentes de verdade, né? Será possível. Será possível. Amém? E às vezes também a gente fala dos outros, mas a gente também às vezes não é muito flor que se cheire, não. Às vezes nós estamos falando do irmãozinho que é difícil, mas ele também está achando nós difícil. Então está tudo no 0 a 0, tudo no empate. Vamos lá, 12 ao 17. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Pô, já começa chutando na canela, né? É bom, aqui não diz honra o teu pai bom, aqui diz... Ó as heresias, viu? E você viu que a questão da honra ao pai e à mãe está relacionada com longevidade. Você sabia que tem gente que morre cedo porque desonra pai e mãe? Né? Assim, ó, a minha mãe não é cristã. E tem dias, tem momentos que é bem dificilzinho, sabe? Assim. Mas dos meus irmãos, eu sou o único que eu não respondo para minha mãe. Eu não respondo para minha mãe, eu não discuto com a minha mãe, mesmo que ela esteja errada. Quando eu percebo que ela está falando alguma coisa que ela está errada, eu deixo ela falar e mudo o assunto, ou depois, entendeu? Os meus irmãos batem de frente, né? Aí às vezes eu digo lá, ela está até chorando, está triste, tal, né? Ficam de mal e não sei o que, e aí não ligam para elas, esses casos de família, né? Mas eu, assim, ó, depois dos 40 anos para frente, eu comecei a entender bem isso, sabe? E
Sim, a pastora sabe, né? Minha mãe já me falou assim umas coisas bem complicadinhas, sabe? Mas eu sei que também se eu não estou naquela posição que ela acha que eu estou, a maldição sem causa não encontra pouso, né? Então assim, mas no outro dia de repente eu liguei para ela, entendeu? Então o conselho que eu dou para vocês: número 1, não bata a boca com pai e mãe, encurta a vida, mesmo que você esteja certo, eles estejam errados, mas ainda que errados, a posição deles é maior que a sua. Número 2, não guarde mágoa de pai e mãe no coração, pior besteira que você faz, tá? O meu irmão que menos prospera é o que tem mágoa do pai e da mãe, que menos prospera, entendeu? Então não guarde mágoa de pai e mãe no seu coração, tá? Um dia eu conto para vocês algumas tiradas assim, tá, que a minha mãe já falou. Vocês não vão ter ideia do que é aquilo ali, mas tranquilo. Então a lei moral, né? Eu estava lendo Êxodo, né? Me empolguei aqui, até fechei. Êxodo 20, desculpa, do 12 ao 17, né? Vamos completar aqui a leitura. Então olha lá. E eu ensino os meus filhos assim também. Às vezes eles meio que não querem aprender, mas tudo bem. Um dia eles vão ter 40 anos e vão entender o que eu estou falando. Verso 12, né? Desculpe aí, verso 13, não matarás, relacionamento com o próximo, né? 14, não adulterarás. 15, não furtarás. 16, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. 17, não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Gente que não consegue se alegrar com a bênção na vida do outro. Conhece gente assim ou só tem na minha igreja? Né? Vou lhe dar outro segredo, né? Outra chave da prosperidade. Parece aqueles pregadores da prosperidade, né? 7 chaves. Né? Mas isso é uma chave de prosperidade, né? Isso é uma chave de prosperidade. Alegre-se com aquilo de bom que o outro conquista. Se o irmão andava numa bicicleta velha, chegar no culto num carro zero, fique contente, se alegre e abençoe o carro dele, porque se você entender realmente que você é um corpo com ele, né? Não é só ele que conquistou algo novo, você também conquistou. Você sempre fala isso. E eu ensino os irmãos aqui assim, né? E você pode ter certeza que daqui a pouco Deus vai te abençoar também e você vai prosperar. Talvez não naquela área, mas em alguma outra área, porque Deus conhece até melhor do que você mesmo a tua necessidade. Amém? Pastor, esse sentimento é terrível. É. Sim. Eu vou contar uma para vocês. Tinha uma pessoa que congregou um tempo. Congregou não, sabe aquele pessoal que dá uma passada assim na igreja? E esse rapaz, ele veio numa época assim que a gente estava passando muita necessidade financeira no ministério. Eu pagava 2 aluguel da casa pastoral e do templo, as crianças eram pequenas, estudava escola particular. Olha,
E aí esse cara trabalhava com um negócio, a venda de uns produtos por aí, mas era um negócio meio ilícito, sabe? Um negócio que dava muito dinheiro, mas volta e meia tinha polícia atrás dele, negócio, rolaiada de cheque, rolaiada de produto, rolaiada para lá, rolaiada para cá. Mas o cara carregava uma pochete assim, tu olhava, grosso assim de dinheiro dentro da bolsa do cara. Não, volta e meia dava lá um cinquentão, eu dizia que aquilo era dízimo, e eu pensava, me engana que eu gosto, mas tudo bem, não é comigo, é com Deus, tá bom. Mas sabe aquele tipo de gente que ele acha que ele pode comprar a benção? Vocês conhecem gente assim? Quando o cara está numa enrascada, ele aparece com um dinheirinho lá na igreja e ora por mim, vou dar uma oferta. Não é? A gente sabe que não é assim, mas tem gente que pensa isso. Aí o que aconteceu? Eu tinha aquele Monza velho, rapaz, eu vivia casado com um mecânico, sabe? Aquele troço estragava, misericórdia. Aí um dia bate esse cara lá no portão, e eu tinha um sonho, era a época que tinha aqueles carros Vectra, e eu sempre gostei de carro prata, eu tinha um sonho, carro Vectra prata. Aí um dia bate esse cara lá no meu portão, pastor, eu quero que o senhor faça uma oração, consagre uma bênção que eu recebi. Adivinha o que era? Vectra. O Vectra prata 0, velho. Entrou lá dentro do pátio, né? Aí eu olhei, pensei, como é que pode, né? Pensei assim, né? Eu, servo de Deus, fazendo a obra, dizimista, ofertante, né? Marido da mesma mulher, né? Pai dos mesmos filhos, à frente da mesma igreja há mais de 20 anos, esse monstro, velho, essa desgraça aqui na garagem, né? E esse cara todo errado, né? Com o Vectra 0, e daí eu que vou orar pelo Vectra do cara. Pensei assim num relance, sabe? Mas aí na hora Deus vem e te coloca de volta no eixo, né? Aí na hora o Espírito Santo falou assim: peraí, o que você ensina para os irmãos? Abriu o portãozão e disse: ô irmão, que benção, entra que eu vou orar. Você até chorou. Entrei, sentei dentro do Vectra do cara, ungi o carro, orei, até chorei, mas não foi um choro de hipocrisia. Me alegrei do cara ter conquistado o plano. Me alegrei. Disse: nossa, pastor, o senhor até chorou. Eu chorei, irmão, porque mesmo com as tuas dificuldades, falei para ele, mas eu estou feliz que tu conquistou um negócio. É isso aí mesmo, tem que conquistar mesmo. Foi embora. Mas o que Deus fez comigo, né? Passou uns anos. Passou 2 anos, esse cara nem estava mais na igreja, né? Deus me levou dentro da concessionária, usou um irmão, né? Disse assim: pastor, está com o seu documento aí? Digo: tô, né? Eu fui ajudar ele a escolher um carro achando que era para o filho dele. Aí nós rodamos um monte de loja, né, de carro e tal. Aí chegou no fim do dia, voltamos lá numa determinada concessionária, né? Esse aqui, pastor, senta aí, pastor, experimenta de novo. Eu achando que era pro filho do cara, mas eu estranhei. Tá bom. Aí eu estou sentado dentro do carro lá assim, ele assim: esse mesmo, se fosse pro senhor, o senhor comprava esse. Eu dizia: não, fosse por mim, eu comprava esse. Beleza, né? Então me dá seu documento aí que eu vou dar esse carro pro senhor. Classic prata. Não era um Vectra, mas era um Classic prata 0, tinha recém sido lançado, sedãzinho. Eita!
Entendeu? Dali uma semana eu fui na concessionária buscar o carro, o irmão estava lá com a família. Olha isso. Porque ele queria ensinar os filhos dele a semear. Né? E aí eu saí, irmão, pense, rapaz, quem dirigia um treco velho daquele que parecia um fenemê para trocar as marchas, né? Aí um carrinho que só fazia com a ponta do dedo, digo, meu Deus, é outro mundo, estou em Marte, né? Saí da concessionária, ele ainda disse assim para mim, pastor, encosta naquele posto ali na esquina, que o primeiro tanque de gasolina é oferta minha. Cheu. Disse, obrigado, Jesus. Oficina pelos próximos anos, nunca mais. E demorou para dar mecânica aquele carro. Demorou muito. Né? Mas você entendeu, Carol, o que aconteceu? Foi a bênção que eu ministrei na vida do rapaz. Agora, Francisco, se eu alimento aquele sentimento que me veio quando eu abri o portão e dei de cara com o carro na mão do cara que não era fiel, e era o carro que eu queria ter, se eu pensasse assim, que Deus é injusto, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e alimentasse isso, e orasse uma oração hipócrita, né? Eu não ia, eu ia estar andando de Monza Velha até hoje. Aliás, acho que nem de Monza Velha, que já tinha desmontado o carro de tão velho. Entendeu? Então se alegrem quando o irmão comprar uma casa nova, um carro novo, uma bicicleta nova, um sapato novo, seja o que for, e mostrar para você, se alegre. Amém? Não alimente sentimentos negativos, não deixe o humanismo, o homem, né, gerar isso no teu coração. Amém? Porque o que Deus tem para você, ninguém tira. Viu, Francisco? Deus tem para você, ninguém vai tirar. E na hora certa isso vai vir. Amém? Bom, então eu li aqui até o verso 17. Li? Muito bem. Então a lei moral inicia-se com a declaração de Êxodo 20, verso 2. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Você está entendendo por que tem esse versículo? Porque Deus está dizendo em outras palavras assim: eu tenho moral para estabelecer lei moral para vocês. Por quê? Porque eu e ninguém mais tirei vocês do Egito, da casa da servidão. Eu rompi a escravidão da vida de vocês. Eu chamei vocês, irmão de Sante, para a liberdade. E aí agora, na minha liberdade, é o que Deus está dizendo nas entrelinhas, eu vou estabelecer as normas para vocês viverem comigo e viverem com os outros. E aqui nós temos mais um outro princípio muito interessante, né? Liberdade não significa ausência de normas. Liberdade sem ausência de normas, eu acho até que você tinha que anotar isso aí, o nome disso é anarquia. Né? E a gente vê muito esse discurso hoje por aí na igreja. Né? Ah, eu sou livre, já viram isso? Sou livre. Tá, eu sou livre, aí é livre para fazer tudo quanto é coisa bobeira. Para fazer, dizer, tudo quanto é bobagem. Não. Né? Aí você vem e ministra um sermão de repente, num domingo aí sobre a lei, né? O que um cara desse vai dizer? Ei, lá vem o pastor querer botar um jugo em cima de nós, essas conversas mole aí, né? Então Deus, Ele salva e traz para a liberdade, mas não deixa solto assim não. Amém? Falando em sermão, me ajudem em oração, tá, pessoal? Estou fazendo uma coisa muito louca aqui todo domingo, que é pregar sobre escatologia. Esse domingo, né, Cristina? O negócio foi punk, né?
Bom, então isso revela que o caráter santo do Deus de Israel, sua natureza, atributos e qualidades seriam uma medida moral para todas as decisões éticas. Sublinhe essa frase: o caráter santo do Deus de Israel, sua natureza, atributos e qualidades seriam uma medida moral para todas as decisões éticas. Quer dizer, qual é a medida do crente? É Deus. Mas Deus aonde? Na sua lei, na sua palavra. O que me diz até onde eu posso ir ou não ir? Como eu tenho que fazer? A sua palavra. Amém? Lei civil. Onde que está isso na Bíblia, pessoal? São as leis lá de Êxodo, do capítulo 21 ao 24. Então, nesse trecho, não vou ler todos esses capítulos, né? Mas do 21 ao 24 vai estar a lei civil. E isso vai aparecer de novo no Levítico e no Deuteronômio, irmão de Santo, que é a repetição da lei. Para que servia a lei civil? Para regulamentar os relacionamentos e preocupações sociais. Então veja que Deus tem uma preocupação, né, com o social também, os relacionamentos sociais. Então é aqueles assuntos, irmãos: escravidão, injúria, direito de propriedade, né? A proteção ao vulnerável, às minorias, né? Felizmente a esquerda se apropriou desse discurso, mas isso não tem origem neles, não. Isso tem origem em nós, no povo de Deus, na palavra de Deus, né? Que era o pobre, a viúva, o órfão, né? O necessitado, empréstimos, né? E aí tem um monte de... Oi? Isso, aí tem um monte de assunto ali que é a lei civil do povo de Israel. E a lei cerimonial, onde está isso, né? No Êxodo, dos capítulos 25 ao 40. E vai repetir também, vai aparecer no Levítico, no Deuteronômio. Aí é toda aquela coisa arada que vai falar do tabernáculo, das vestes, das funções do sacerdote, do sacrifício, das ofertas, da medida, do tipo de tecido que tinha que ser, o negócio que tinha que ser de ouro, o encaixe que tinha que ser de prata, e tadadá. Isso tudo é lei cerimonial, ok? Bom, agora, esses aspectos moral, civil, cerimonial da lei são conectados em Êxodo e Deuteronômio. Nem sempre a gente vai diferenciar com muita facilidade eles, mas seja como for, a lei na sua totalidade, sublinhe isso aqui, a lei na sua totalidade é uma constituição do reino de Deus para Israel, que deveria obedecer esta lei e experimentar as bênçãos do rei. Amém? Então você já viu da onde que sai aquele discurso, né? Eu jogo dentro das 4 linhas da Constituição, que alguém fala assim, né? Mas antes dele jogar, ou pelo menos tentar jogar, né? Deus joga dentro das 4 linhas da Constituição dele, que é a sua palavra, né? Quando a lei era obedecida, quando a lei era desobedecida, né? Quem Deus levanta? Profetas. Qual era a função do profeta? Uma das, né? Exortar a nação ao retorno à lei. Amém? Claro que nós sabemos muito bem que o profético hoje, ele é bem diferente no seu funcionamento, tudo do profético do Antigo Testamento.
né? Lá na matéria de livros proféticos, quem não fez essa matéria vai ver que eu ensino bastante a diferença do profético do Antigo para o profético do Novo Testamento. Mas eu quero salientar esse ponto aqui. O profético tem isso em comum, ou deveria ter, né? Tanto no Antigo como no Novo Testamento, tanto no período de Israel como agora na era da igreja. Eu vejo que isso aqui é uma coisa que o profético tem em comum. O quê? Exortar o povo a retornar à palavra, à lei. Então, quando levanta um profético na igreja, né, você tem que prestar muita atenção ao teor da mensagem que está sendo trazida. Edificação, exortação, consolação. Ok? Mas esse profético, ele está motivando o povo a ir para a palavra, a voltar para a palavra, a examinar a palavra. Se ele for um profético que não aponta para a palavra, alguma coisa já está muito esquisita nisso aí. Então já começa por aí, né? Tem gente que anda por aí dizendo que é ministério profético, alguns dizendo até que é ofício profético, né? Tem diferenças disso, né? Mas ele não lê nem a Bíblia. Então já começa por aí o negócio, já está esquisito, né? Ou ele anda por aí, ela anda por aí nas igrejas falando umas coisas, muitas vezes até antibíblico. Então o profético sempre vai levar o povo de Deus. Era assim com Israel, deve ser assim também com a igreja. Então vocês veem que o profético tem as suas diferenças do Antigo para o Novo Testamento, mas também tem as suas convergências, e essa é uma delas: levar o povo a retornar à palavra. A quebra da lei não invalidava o direito de Israel de herdar a promessa divina, olha isso, e transmiti-la aos seus descendentes, assim como fora com os patriarcas e seria com a linhagem de Davi mais tarde. Quer dizer, então o que eu estou dizendo aqui? Que tinha momentos que eles quebravam a lei, mas isso não invalidava as promessas. O que Deus fazia? Acionava o ministério profético para levar eles de volta para a lei. E aí então aquelas promessas continuavam vigentes, continuavam valendo. Ah, mas se eles não quisessem, o que Deus fazia? Esperava a próxima geração. Deus tem muita paciência, Ele é eterno, né? Teve uma geração que Ele deixou 40 anos andando em círculos para fazer o que Ele queria fazer, né? Então assim, apenas destacava a necessidade de obediência aos que haviam experimentado a libertação graciosa da parte de Deus, que é compassivo, bondoso, misericordioso e fiel. Olha aqui, ó, Deus não vai deixar de fazer o que Ele tem para fazer, o que é propósito dEle, por causa das desobediências do seu povo. Por que a desobediência é nociva na vida do povo de Deus? Porque ela apenas, prorroga, vamos dizer assim, a bênção. Então aquilo que Deus iria fazer através de nós, Ele ainda poderá fazer através de nós, se nós voltar para a palavra, arrepender. Mas se nós teimarmos, Ele vai fazer isso através dos próximos, de outra geração. A desobediência, seja a nível individual, coletivo, é a pior bobagem, que você pode fazer. Por quê? Porque a desobediência ela vai atrasar. E não é atrasar Deus não, porque Deus é eterno no tempo. Na verdade Ele está além do tempo, então Ele nunca se atrasa. Como é que alguém que está além do tempo vai se atrasar, Malaquias?
Agora deu uma mexida nos miolos aí, né? Entendeu? Ó, vou dizer de novo. Deus está além do tempo, então Ele não se atrasa. Por quê? Porque o tempo está aqui, mas Ele está fora dessa realidade de tempo. Não importa o tempo para nós que Ele chegar, sempre será perfeito para Ele, porque Ele não está dentro do nosso tempo. Isso, exatamente. Ele vive sempre a plenitude do tempo. Então é aquela história, Deus não se adianta nem se atrasa, Ele sempre está no tempo certo. Mas por que Ele sempre está no tempo certo? Porque Ele não está dentro do tempo, Ele está fora. Tempo é uma categoria para nós nos situarmos. Uhum. Não é. Claro. Claro. Exatamente. Tem umas tiradas que fazem pelo site, né? Uhum. Mas é uma coisa assim pensada, né? A pessoa chega no céu e fala da cara do Cristo. Pô, ele aqui sim era católico, foi teoria, conhecia Jesus. Aí no final de tudo se arrependeu. Por essas e por outras que eu sou calvinista, né? Porque aí é a soberania dele, eu não tenho nada a ver com isso. Entendeu? Então, Êxodo 34, 6 e 7, ó. Quer dizer, deixa eu só dar mais uma pincelada para ficar bem entendido isso. Então o que acontece? Por exemplo, quando Deus rejeita aquela geração e manda eles voltar para o deserto, caminhar 40 anos em círculo até todo mundo morrer, a gente olha para a história e pensa assim: nossa, atrasou o plano de Deus. Não, atrasou a vida deles, que tiveram que morrer no deserto. Por quê? Porque como Deus está além do tempo, o plano de Deus continuou na próxima geração. Então Deus não se atrasa nem se adianta. Ele vive, como disse o irmão de Santos, na plenitude do tempo. Ele simplesmente é. Quer dizer, o que eu estou querendo levar vocês a entenderem? Que a desobediência, o único prejudicado somos nós. Entendeu? Eu vou me revoltar aqui com Deus. Não tem gente que tem essas loucuras na cabeça? Tem. Tá bom, pode se revoltar para Deus. Se não se arrepender e não se converter, vai morrer revoltado, vai para o inferno revoltado. E isso não fez nem cócega em Deus. Por quê? Porque Ele está além dessas coisas. Então Êxodo 34, 6 e 7, ó. O Senhor passou diante de Moisés e proclamou: o Senhor. Olha o que foi proclamado: o Senhor. Deus proclama a si mesmo. Por quê? Porque não tem ninguém nem nada maior que Ele. O Senhor Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se, grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, e que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Então ali o Senhor proclamou diante de Moisés, né, toda a sua bondade. Amém?
Deus também fez provisão para esse povo sacerdotal especial, separado para Ele mesmo, encontrar-se com Ele. Isso aconteceu através das prescrições de adoração no tabernáculo. Então, o que é o tabernáculo, pessoal? É um ambiente de adoração, né? Onde o encontro com Deus acontecia. Deus, ele tem ambientes, amém? Deus, ele tem ambientes. Eu gosto muito de pensar nisso, né? Por isso que eu olho, por exemplo, a nossa escola e eu não vejo apenas um ambiente acadêmico, mas um ambiente de adoração. Porque à medida que nós vamos estudando aqui a palavra e interagindo e meditando e pensando, e essa é a proposta aqui, né? Deus vem se encontrando conosco aqui também nesse lugar, né? Êxodo 25, 22, ó. Ali eu me encontrarei com você e de cima do propiciatório, é o tampo da arca, né? Do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei com você a respeito de tudo que eu lhe ordenar para os filhos de Israel. Você percebe que para haver um discurso, um diálogo, uma palavra de Deus, tem que haver um encontro. Eu tenho uma palavra de Deus, mas eu nunca me encontro com Ele. Que palavra mais boba é essa? Então, quanto mais nós encontrarmos com Deus hoje, né, numa prática devocional, né, mais palavras de Deus, palavras em Deus, né, nós teremos. Amém? Porque a liberação da palavra, ela acontece mediante a prática de um encontro com Ele, num ambiente de adoração, que pode ser o templo da igreja, o seu quarto, a sua casa, o seu carro, onde quer que você esteja. Olha ali, Êxodo 29, 42 e 43. Este será o holocausto contínuo, oferecido de geração em geração, à porta da tenda do encontro, diante do Senhor, onde me encontrarei com vocês, para falar com você ali. Ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. Você percebe que um outro elemento que faz parte do encontro é o sacrifício. Ora, quem é o sacrifício que Deus já ofereceu por todos nós? Ele mesmo, na pessoa de Jesus. Amém? Então todo esse encontro que vai liberar a palavra de Deus para mim, né, também é um momento ali aonde tudo que está acontecendo, né, está fundamentado num sacrifício, o holocausto maior, o sacrifício de Cristo. Êxodo 30, ali, versos 6 e 36, põe o altar em frente do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me encontrarei com você. Moa uma parte desse incenso e coloque-o diante da arca do testemunho, na tenda do encontro, onde me encontrarei com você. Esse incenso será coisa santíssima para vocês. Mais um elemento aqui, né? O incenso. O incenso fala de algo que sobe. Lá Sim.
Sim. Eu não via esse ritual. Aí uma vez eu perguntei para ele isso. É. Isso era uma espécie de doação. Isso ele não tem sério? O protestantismo não tem essas coisas, por quê? Porque nós já entendemos que isso tudo se cumpriu na nova aliança. Entende? Quer dizer, mas por que o catolicismo romano tem, né? Porque Roma, na verdade, a prática do culto romano, né, ele é uma mistura de 3 elementos. Ele pega conceitos do Novo Testamento, ele pega partes aqui da lei cerimonial do Antigo Testamento, e ele pega alguns conceitos também do paganismo. Mistura isso aí, bate e sai uma missa. Se você olhar, né, existem teólogos protestantes que estudaram isso, né? Eu não me aprofundei muito nessa área, mas é isso. Então hoje, não é que nós não queimamos o incenso, é que hoje nós entendemos que o incenso nosso, ele é o quê? A oração, a adoração, seja ela através da presença no culto, das ofertas e dízimos, dos cânticos, tudo isso é adoração. Entende? Só que como o culto romano, ele vai enfatizar, o culto romano também ele é programado para ele ser sensorial. Então você vê muitos elementos litúrgicos ali, por quê? Porque a ideia justamente é tocar e impressionar os sentidos das pessoas. Mas isso é uma coisa que tem muita relação com as religiões antigas. A nova aliança não tem muito, não tem nada disso, né? Você vê que a oração é em secreto, né? O culto que eles praticavam no primeiro século era nas catacumbas, lá escondida, né? Então é nesse sentido aí. Mas o que eu queria dizer aqui? Deixa eu puxar de novo a minha linha de raciocínio. O incenso é algo que sobe. Amém? Você nunca vai queimar um incenso e o negócio vai descer, né? Então a ideia aqui, ele está falando o quê? Do encontro com Ele, do encontro com o Senhor, né? Então a ideia é mais ou menos o seguinte, né? Se eu quero algo de Deus que sobre mim desça, eu preciso apresentar algo a Deus que a partir de mim sobe. Tem gente que só quer que desça, mas nunca sobe. Entendeu? Por quê? Porque é um relacionamento. E relacionamento é assim, né? Você recebe e dá e recebe, dá e recebe, recebe e dá, assim vai. Então a adoração a Deus, até acho que devem anotar isso, a adoração a Deus ela não é algo unilateral, é só de um lado, né? Tem gente que se comporta assim com Deus, já viu gente assim? Deus venha, Deus faça, Deus isso, Deus aquilo, Deus. Eu acho que Deus fica de saco cheio lá no céu e diz: bah, quando é que tu vai fazer alguma coisa também? É tudo eu. Eu acho que de vez em quando Deus meio que pensa assim, né? Até hoje nós estávamos ouvindo uma palavra, né, mãe, da Helena Tanuri, que a pastora gosta muito de ouvir ela estava falando disso, né, de gente que fica pedindo para Deus fazer coisa que é a nossa parte fazer, né? E não é assim.
Ao dar a incumbência a Israel para construir o tabernáculo, o Senhor, primeiro, providenciou um modo de habitar no meio da sua nação. Êxodo 25:8, e farão para mim um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Segundo, providenciou uma maneira de revelar a sua glória. Então, quando Deus habita no seu povo, Ele revela a sua glória, né? Êxodo 40, 34 e 35. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Terceiro, providenciou uma forma do povo se aproximar através dos sacrifícios nesse centro de adoração. Como é que se aproximava de Deus? Através de sacrifícios. Como é que você se aproxima de Deus hoje? Através de sacrifício, sacrifício de Cristo. A diferença é que não é você que faz o sacrifício, Ele fez o sacrifício por você, mas continua sendo através de sacrifício. Levítico 17:11, porque a vida da carne está no sangue. Eu o tenho dado a vocês sobre o altar para fazer expiação pela vida de vocês, porque é o sangue que fará expiação pela vida. Quarto, providenciou no tabernáculo uma lembrança da separação entre sua santidade e a pecaminosidade do povo. Então, qual era o lance ali do véu, do santo dos santos e tal, que Deus queria excluir o seu povo? Não. Aquilo na verdade era uma lembrança, né, da santidade de Deus, em contraste com a humanidade, a pecaminosidade deles, mas não no sentido de humilhar eles, entende? No sentido deles entenderem assim: vocês precisam de mim, entendeu? Vocês precisam de mim para serem santos. Quinto, providenciou uma antevisão da redenção no Messias. O que é uma antevisão? Uma visão que se vê antes, né? É um flash, né? Hebreus 8:5. Estes ministram em figura e sombra das coisas celestiais, assim como Moisés foi divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. Pois Deus disse: tenha cuidado para fazer tudo de acordo com o modelo que foi mostrado para você no monte. Amém? Então veja que Deus sempre tem um modelo, e Ele revela esse modelo, e nós executamos esse modelo, né? Mas esse modelo nada mais é do que uma maquete daquilo que já é real lá. Tudo é real no mundo espiritual. E quando Deus nos dá uma missão ao seu povo, né? Nós somos aqueles que vão executar aquilo que já é real lá, materializando isso aqui. Não, claro que não. Deus nunca é pego de surpresa, até quando parece que é, mas não é, porque Ele é soberano. Ei, Calvino, né? Soberano. Então, o que é ministério? Isso não está na apostila. O que é ministério? O que é fazer a obra do ministério? É simples. Fazer a obra do ministério é você discernir o que Deus quer aqui e materializar aqui o que já é real. Vou repetir. Fazer a obra do ministério é o que? Você discerne o que Deus quer aqui. Qual é meu ministério? Ensino. O que eu discerni que Deus quer aqui? Aula, escola, aluno, material. E aí quando eu leciono para vocês aqui, eu estou materializando aqui o que já é o projeto original lá
Por isso que não existe meu ministério, teu ministério, nosso ministério, porque a fonte do ministério Francisco não é aqui, é lá. E lá tudo é dele. Nossa, o senhor está querendo dizer então que eu sou só um canal? Exatamente. Amém? Tem uma pregação que eu preguei há muitos anos atrás, lá no Bockman. Lá no Bockman, eu preguei há muitos anos atrás uma pregação que o título era Bambu. Bambu. E o pessoal fez essa cara que vocês estão fazendo. Por quê? Aqueles bambus alvos, tem muito aqui na nossa região, né? Aqueles bambu grosso, né? O que o pessoal faz? Quando você precisa levar água a algum lugar e não tem um cano, alguma coisa, pega um bambu daquele, né? Corta ao meio, né? É oco, se encaixa no outro e aquilo é como um cano, leva a água onde você quer. Aquilo é um duto, né? E eu preguei nesse sentido. Não me lembro mais bem do esboço, faz muitos anos isso, mas eu preguei nesse sentido. A Cristina lembra disso, né? Que nós não passamos de condutores da palavra, da água, da presença de Deus, da glória de Deus, dos propósitos de Deus, né? Somos como um bambu. Bom, tabernáculo é dividido em 2 lugares. Sim, senhor. Tá. Então, página 64. Tabernáculo dividia-se em 2 lugares: o santo lugar e o santo dos santos. Bom, no Santo dos Santos estava a Arca da Aliança e o propiciatório, né, pessoal? Propiciatório é o que? A tampa da arca. Por que tem esse nome propiciatório? Porque ali se apresentava a Deus o sangue borrifado, fazendo propiciação pelo povo. O que quer dizer essa palavra propiciação? Propício, né? Tornar-se favorável. Amém? Então, quando o sangue pelos pecados da nação era levado pelo sumo sacerdote uma vez ao ano e borrifado sobre a tampa da Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, de alguma forma, alguns teólogos dizem que era uma espécie de luminescência que aparecia sobre ali o tampo da arca, em meio àquelas asas daqueles querubins ali que eram esculpidos sobre o tampo, e Deus então falava dali com o sumo sacerdote, dando orientações e prescrições e com relação ao próximo período da vida do seu povo, tá? Então o sangue tornava a Deus favorável, e quando Deus está favorável, ele se manifesta, tá? Então nesse local específico Deus se comunicaria. Então o que é na verdade a Arca da Aliança, né? É uma espécie de dispositivo de comunicação de Deus com o povo. Êxodo 25, 22: ali eu me encontrarei com você, e de cima do propiciatório, no meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei com você a respeito de tudo que eu lhe ordenar dos filhos de Israel. Então, do que Deus falava com o sumo sacerdote? Das suas ordenanças, das suas prescrições, da sua lei, né? Da sua palavra para com os filhos de Israel. Amém?
Bom, no pátio, logo na entrada do tabernáculo, estava o altar de bronze, onde diariamente os sacerdotes ofereciam ofertas queimadas ao Senhor, em memória à nação, que era requerido sangue para se achegar a Deus. Então não confunda os altares, tá? Nós temos o Santo dos Santos com esse dispositivo, vamos dizer assim, esse local específico, que era o tampo da arca, onde Deus se tornava favorável e falava ao sumo sacerdote representando todo o seu povo. Oi? Sim, uma vez por ano. Nós temos o santo lugar, onde há um altar de ouro, onde se queimava incenso. Isso é outra coisa. E nós temos o pátio, onde há um outro altar maior que todos, de bronze, aonde se queimavam os animais que eram abatidos para o sacrifício. Aí ali, conforme o tipo de oferta, elas eram fundamentalmente 5 tipos, né? O animal seria todo queimado ou apenas algumas partes. O animal seria todo queimado, ou talvez não, algumas partes seriam assadas e comidas pelo sacerdote, outras partes poderiam ser assadas e comidas pelo sacerdote e pelo ofertante. Aí dependia muito do tipo de oferta e para que se estava ofertando. Isso é muito significativo, porque ofertas, elas precisam ter propósito. Então essa é a lição que os diferentes tipos de ofertas prescritas na lei nos ensinam. Esse é o princípio espiritual por trás dessas diferentes prescrições com relação às ofertas, né? Que ofertas precisam ter um propósito. Então muitas vezes tem muitas pessoas que aparecem para me trazer uma oferta, e eu sempre faço essas perguntinhas, né? O que é isso aqui, né? Para quem é isso aqui? Né? Para o ministério? É para mim? É para a minha família? É para eu dar para alguém? Né? Por que você está dando isso? Agora em dezembro nós vamos ter na primeira quinzena a festa da dedicação. Se prepare, né? E na festa da dedicação é costume, no último dia, no encerramento da festa, os irmãos trazerem uma oferta especial, anual, né? Como uma espécie de primícia. Essa não é uma oferta que é entregue para a igreja aqui, ela é minha. São pessoas que olham e dizem: eu identifico o seu ministério de ensino profético para a nossa cidade, para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, e quero semear uma semente nisso. Só que eu não recebo essas ofertas de qualquer jeito, né? Elas precisam vir com um propósito. Tem muitos irmãos aqui que já participaram, já ofertaram, né? E eu sempre especifico muito isso. Todos os dias da festa eu falo disso, né? Não me vem aqui de última hora, no improviso, com qualquer coisa, de qualquer jeito, sem saber para que você está fazendo isso. Esse tipo de oferta, talvez se eu receber desse jeito uma oferta, vai mais complicar a vida do cara do que abençoar, né? Então eu sempre sou muito específico aqui, pelo menos no meu ministério, a igreja local, né? O que é isso? Né? Qual o endereço disso no mundo espiritual? O que você quer? Aonde você quer chegar com isso? Né? E ainda que sejam coisas da minha vida ou na vida da igreja, mas sabemos que no fundo, o destinatário maior sempre é o Senhor. Tá? Enfim, mas eu quero que vocês guardem isso. Ofertas é uma forma de adoração que precisa ter especificidade. Por que tem muitas pessoas que ofertam, mas não alcançam determinadas coisas, né?
porque não lhes foi ensinado como ofertar corretamente. Quando o apóstolo Paulo, por exemplo, no contexto da nova aliança, diz assim: cada um contribua segundo propõe no seu coração, né? Vocês lembram dessa passagem? Do que Paulo está falando ali? Isso é muito significativo. Paulo está falando o seguinte, que a minha oferta, ela tem que ser a resposta de uma proposta. Então aquele dia, aquele culto, aquele momento, aquela festa, sei lá, ou alguma outra ocasião, né, que eu sou movido a semear uma oferta voluntária, né? O que Deus propôs aqui dentro? Se eu não discernir isso, eu não devo realizar a oferta, porque ela vai sair sem propósito. É a mesma coisa você escrever uma carta e botar na caixa do correio sem o endereço do destinatário. Ela vai para lugar nenhum. Entende? Às vezes as pessoas perguntam isso, né? Por que tem gente que semeia uma oferta, mas você já viu gente assim, não recebe? Aí a fé, teve mais fé, aí vem essas histórias da fé, né? Pouca fé, muita fé, café, pecado, não, mas não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a pessoa entender que primeiro eu tenho que discernir a proposta. Qual é a proposta que Deus está me trazendo? É tempo de ofertar? Se é tempo de ofertar, a quem eu devo ofertar? O que eu devo ofertar? Como eu devo fazer isso? Aí sim, a coisa vai sair corretamente. Agora fazer porque os outros estão fazendo, vou levar lá na frente porque os outros estão levando, e se alguém pode olhar e ver que eu não estou indo lá levar e achar chato, irmão, cresça, né? Passe dessa fase. Eu já passei dessa fase faz tempo, né? Então vamos ensinar as pessoas a discernirem essas coisas. A igreja é muito carente do ensino, mas não estou falando dessas bobagens que a gente vê por aí, de teologia da prosperidade, campanha, 7 passos não sei do que, as 5 chaves não sei das quantas, essas doideiras aí, não estou falando disso. Mas nós temos que ensinar as pessoas a ofertar biblicamente, a dizimar biblicamente, e ensinar as pessoas que essas coisas, elas fazem parte de adoração. Eu sempre falo muito isso aqui nos cultos, né? Que não tem diferença do momento da oferta para o momento do louvor. Continua sendo adoração, a única diferença é a maneira como a adoração está sendo entregue. Lá era com cânticos, aqui é com uma semente. Tem diferença do momento da oração, a oração também é adoração. Só que aí já é uma adoração através de um diálogo. Entende? Então levar as pessoas a essa compreensão. As ideias, né? Valor, né? Quem define valor de oferta, né? De dízimo já está definido, 10%, beleza. Mas de oferta, quem define valor de oferta é Deus com o ofertante. A mulher lá da viúva pobre lá, né? Que de pobre não tinha nada, eu diria a viúva próspera. Por quê? Porque apesar dela ter ofertado um lepto, que hoje equivaleria a menos de 1 centavo do nosso dinheiro, mas era tudo que ela tinha. Só que eu não posso fazer lei em cima disso, não. Você tem que dar tudo que você tem, porque a mulher lá não deu tudo que ela tem. Não, a mulher lá no Evangelho é ela. Eu vou ver ela no céu lá e beleza. Eu é eu. Então aquele texto está ali para ensinar um princípio. Qual o princípio? Né? Exatamente o que eu estou falando aqui, que aquela mulher discerniu a proposta de Deus para o coração dela e foi e entregou como uma adoração.
Como é que ela ia imaginar que naquele dia Deus estava encarnado, sentado a poucos metros, olhando o que ela estava fazendo? Né? Outra mentira que se fala por aí: Deus não está muito preocupado em oferta. Não. Jesus estava sentado de olho nas ofertas aquele dia. Só observando. Entende? Então a gente levar os irmãos a ofertar como um momento de alegria. Tem uma bronca com essa tal dessa teologia da prosperidade, esse negócio do capeta, porque aí tu fica aquele constrangimento. Eu tenho uma raiva disso, vocês nem imaginam. Já viram essas histórias por aí, né? Quem dá tanto e traga não sei o quê, aí o culto parece que vira um leilão. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Isso daí não tem nada a ver com a oferta bíblica. Sim. Aí veio a visitar com ela, mandou uma coisa de 50, para 50, conforme ele abaixando o valor, ele tem muitas pessoas. Até a gente certo. No final, ele pegou e chamou uns de 150, 100 reais, ela falou que uma ação especial. Eles estão mais saídos. Como é que é o nome disso? Falta de sabedoria. Esse é o nome disso. Indução. Ah, eu também quero ir lá na frente, você deu uma oração especial. Eu faço uma oração especial aqui, o Rafael esteve no culto aqui, vocês também sabem como é que funciona aqui, pelos dizimistas. Eu não sei receber dízimo sem botar a mão na cabeça do cara e fazer uma oração, mas é por todos os dizimistas da igreja. Não é pelo irmão que dizima quinhentão e o que dizima cinquentão, então você fica sentado. Não. Bom, vamos adiante. Como é que está a fé aí, Patrícia? Olha, se for Malaquias. Oh, não, Malaquias não. Misericórdia. Olha lá, Malaquias é para acabar. Ai, ó, viu? Usando a aula como argumento, usando, que tinhoso. Eu usando a aula. Tá, vamos lá. Ó, de Santos, isso daí chama bigodagem teológica, viu? Então, gente, eu estou falando aqui do tabernáculo, tá? Bom, tá. Todo o sistema sacrificial e sacerdotal foi estabelecido a partir da descendência de Arão e da tribo de Levi. Tais sacerdotes ministravam na adoração no tabernáculo e operavam como mediadores entre Israel e o Deus Santo. Hoje, essa mediação, é feita por Cristo ressurreto no corpo glorificado nos céus e por Cristo ressurreto no corpo coletivo, a igreja, na terra. Tá? Esse sistema de adoração em geral era uma memória da santidade de Deus, relembrando Israel da necessidade de um mediador. Então, por que a igreja é importante na terra? Porque ela é na terra essa agência, pelo menos deve ser, do reino de Deus. Quer dizer, ela agencia o reino. O que é agenciar? É tornar acessível, é tornar inclusivo. Por mais que essa palavra inclusiva hoje em dia esteja numa conotação meio esquisita, mas vocês entenderem em que sentido eu estou falando,
Então a igreja é importante, a igreja é necessária. Por quê? Porque você já sabe onde que eu quero chegar, né? Na apostila que eu estou escrevendo, História das Religiões, eu uso esse exemplo para falar ali da diferença entre da palavra espiritualidade, né? Eu falo da origem da palavra espiritualidade, e que a palavra espiritualidade assumiu uma conotação assim, da possibilidade de eu ter uma intimidade com Deus sem nenhuma instituição que me introduza nisso, né? E isso é um conceito muito perigoso, porque aí está o tal do desigrejado, né? Ora, mas a igreja é a igreja e foi estabelecida pelo Senhor. Se ela fosse supérflua, desnecessária, ela não teria sido estabelecida. Então tem que cuidar com isso, mas isso é um outro assunto. De fato, mais do que um lugar, o tabernáculo expressava um conceito, pessoal, ligado a Deus em pessoa, o tabernacular, ou o habitar no meio de Israel. Êxodo 29, 43 ao 46. Ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados, e consagrarei a tenda do encontro e o altar. Também santificarei Arão e os seus filhos, para que me sirvam como sacerdotes, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e serei o seu Deus. Saberão que eu sou o Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, o Deus deles. Então veja que esse Deus é um Deus que mora, que habita com o seu povo. Amém? Então ele é um Deus bem diferente de outras divindades, né, ao redor. A presença de Deus era central e significativa na era mosaica. Para se referir a ela, 4 expressões são usadas. Isso aqui são expressões importantes. Então nós temos a face, ou aparência, ou ainda a presença do Senhor, que em hebraico é o panim. A glória do Senhor, que em hebraico é o Kabod, o anjo do Senhor, que no hebraico é o Malak Yavé, e o nome do Senhor, que no hebraico é o Sem. Ok? Então essas 4 expressões são muito fortes aqui na escritura, nesse período da era mosaica, tá? A maioria desses temas acha-se relacionada em Êxodo 33, onde Moisés pede a Deus que mostre a sua glória, para que pudesse ter a certeza de que a presença de Deus realmente iria adiante. Lembra? Só vou se você for comigo. Esperto ele, né? Êxodo 33, 14, 15 e 18. Deus respondeu: a minha presença irá com você e eu lhe darei descanso. Então Moisés disse: se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Então Moisés disse: peço que me mostres a tua glória. E quando Moisés faz esse pedido, o que Deus faz? Deus concorda em fazer passar a sua bondade diante de Moisés e proclama a ele o seu nome. Isso aqui é muito interessante. Êxodo 33, 19, olha ali. O Senhor respondeu: farei passar toda a minha bondade diante de você e lhe proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. Então o que Deus faz? Coloca ele numa fenda da rocha, né? E ali acontece o que? Uma teofania. Ele está ali na fenda da rocha, de costas,
quando ele se vira, a Escritura diz o quê? Que ele vê Deus pelas costas. Por quê? Porque ninguém o veria face a face e permaneceria vivo. Bom, agora, Deus tem mão? Você está em dúvida porque você está lendo ali que tem, né? Minha mão. Só que isso são antropomorfismos, ou seja, a Escritura usa uma linguagem atribuindo a Deus elementos do corpo humano, costas, mão e tal, para nós entendermos Deus. Mas Deus é Espírito. Lembra? Mas na pessoa, olha a cara da Eliane, mas na pessoa do Filho, aí Deus tem. Então aonde eu quero chegar? Porém você com a minha mão na fenda da rocha, vou passar e revelar toda a minha bondade. Qual é a revelação máxima? Aonde se revelou o auge da bondade de Deus ao homem? Em Cristo, isso mesmo. E quando ele olha, ele vê Deus pelas costas, mas quem que ele está vendo passar? Cristo. Cristofania no Antigo Testamento. E qual é a bondade que Deus revela para ele? O plano de salvação. Uau! Por isso que Jesus depois vai dizer assim: Moisés viu o meu dia. Que se há ler. Então, meu irmão, aquela fenda da rocha, o mais legal é ver a cara de vocês. Aquela fenda da rocha ali, né? Deixa eu dar uma espiritualizada agora. Se você quiser, pode até dar uma rajada de língua, não vou ficar bravo, né? Ela meio que se transformou numa máquina do tempo, que Moisés, ele é catapultado assim, ó. E ele, quando ele se vira e vê as costas de Deus na pessoa do Messias, todo o plano de salvação passa diante dele. Você já pensou nisso? O mistério que Paulo vai falar lá, oculto dos séculos, das gerações, ele vê tudo aquilo. Por isso que não existiu, né, no Antigo Testamento ninguém maior do que Moisés. Esse maior não é no sentido do legislador, do líder, não. É no sentido de ninguém teve uma noção maior do que ele. Aí você começa a ver evangelho no Antigo Testamento. Então, coberto pela mão numa fenda da rocha, Moisés foi certificado da realidade da presença de Deus ao testemunhar os efeitos posteriores da radiante glória da passagem de Deus por ele. Êxodo 33, 21 ao 23. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar perto de mim, onde você ficará sobre a rocha. Depois não é à toa que ele vai ser identificado como a rocha da nossa salvação, o Senhor, né? Quando a minha glória passar, eu porei você numa fenda da rocha e o cobrirei com a mão. Você me verá pelas costas, mas a minha face ninguém verá. Amém? A pastora fala esse amém é para acabar. Tá, então, que chato, tá na hora.
Então marque ali, eu parei no meio do parágrafo, é isso? Vamos terminar esse parágrafo. Já a figura do anjo do Senhor aparece claramente na promessa de Êxodo 23, 20 a 21. Eis que eu envio um anjo diante de vocês para que os guarde pelo caminho e os leve a um lugar que tenho preparado. Deem atenção a ele e ouçam o que ele diz. Não se rebelem contra ele, porque não perdoará a transgressão de vocês, pois nele está o meu nome. Esse tal de anjo do Senhor vai aparecer de novo em Êxodo 32, 34. Vá, pois, agora e conduza o povo para o lugar do qual falei a você. Eis que o meu anjo irá adiante de você, porém no dia da minha visitação eu os castigarei pelo pecado que cometeram. É importante perceber, gente, que o nome, caráter, natureza e atributos de Deus estavam nesse anjo. Então não é um anjo qualquer, por isso que ele aparece até anjo com A maiúsculo nas Escrituras. Quem é aqui? É o Verbo divino, o Messias, no estágio pré-encarnado, manifestando-se a eles no Antigo Testamento. Como, na mentalidade deles, o que eles mais perto tinham da ideia de Deus eram os anjos, eles identificavam então essas manifestações como anjo, mas não é um anjo qualquer, é o anjo do Senhor. Você vai dizer, mas que loucura, Jesus no Antigo Testamento. Jesus é Deus, na pessoa do Filho. Deus está além do tempo. Então ele está no passado, no presente, no futuro, na eternidade. E ele faz entradas no tempo, na história da salvação. Amém?